Hi, my friends. How you doing? Everything good? Sim, sou o professor de inglês, o Bruno. Tô assim, boné e tirei a barba. Tô um pouquinho diferente, sabe? Mas logo vocês vão me acostumar comigo assim, dessa forma, tudo bem? Bom, infelizmente não posso estar vendo vocês. Vou tentar ser o mais breve, o mais claro possível na sala de aula. Eu sei que se eu ficar prolongando muito, acaba cansando vocês. Então, vou tentar ser um pouquinho mais direto. Mas lembrando que essa aula aqui que eu vou fazer com vocês, essa é o próximo vídeo, são os temas mais importantes que eu acho que vai cair no vestibular. Né? Todo ano ele cai, está falando de contraste, de edição, a aula de hoje. Então, se você precisar, dá uma pausa, né? Escreve, depois retome de novo. Não tenha pressa de estar me ouvindo, de estar escrevendo aí no caderno os estudos, tá, pessoal? E até peço desculpa um pouquinho de eu estar falando baixo, pois tem um filho pequeno e está dormindo agora, então eu tenho que falar de uma forma um pouquinho baixa, senão eu vou acabar acordando ele, e aí ele vai querer uma atenção, e aí não vou conseguir fazer minha videoaula, tudo bem? Então, antes de eu começar aqui, vou abrir meu slide, que eu deixei preparado para vocês. Aqui já está ele. Então, olha, aula 3. Quando eu falo aula 3, significa que eu estou falando do capítulo 3, tá, pessoal? Porque na apostila de vocês está realmente escrito aula 3. In English, I would say chapter 3, right? Vou estar trabalhando na página 186 até a página 188, tudo bem? Por quê? Porque a página 186 e 187, ele tem conteúdo. E depois nas páginas 188, depois na página 188, vai ter uns exercícios para a gente fazer junto aqui, combinado? Para ver se você entendeu. Depois a gente botar um horário com vocês para tirar qualquer dúvida, explicar um pouco mais de exercício, combinado? Então vamos lá, na continuidade da nossa aula aqui. Primeiro, vai ser, o que é um contraste, né? O que é um contraste aqui para nós, no inglês também, tá? Deixei para vocês aqui uns exemplos, tá? Para que você possa estar fazendo mais sentido para você, para que possa estar fazendo muito mais ênfase para você, porque é ruim quando eu falo, ó, contraste, mas às vezes tem em português assim, nós queremos se posicionar no momento de contraste, nós sabemos que estamos usando, né? Quando você tem um grau marcante de diferença, né? Ou então uma posição de coisas da mesma natureza, então são coisas que a gente está sempre fazendo uma comparação, então pode ser similar, ou então pode ser diferente, e isso daí que entra o contraste. Ó, tudo bem, pessoal? Aqui no próximo slide, eu deixei bem separado para vocês o que é o que são o contraste em inglês, né? Quais são as regras deles e como você pode estar utilizando, tá? Tem umas pequenas regrinhas aqui que eu quero mostrar. O que está em vermelho aqui no slide, você vai ver que é só contraste em inglês. Vou começar ali primeiro ali com a primeira frase, que também é idêntica com a segunda, na verdade é igualzinho, só que muda a regra, né? Porque se eu estiver usando, por exemplo, however, nevertheless, nonetheless, despite this, ele sempre vai vir depois de uma conclusão da primeira fala. Então repare que vai vir sempre depois do quê? Depois de um ponto final. Tá lá, English is one of the official languages of South Africa. Eu tô falando que o inglês é uma das línguas oficiais na América do Sul. Desculpa, na África do Sul. E aí, however, nevertheless, nonetheless, despite this, it is not the only one. Não é a única fala. Então, para mim poder utilizar o contraste, encaixa, esse however, nevertheless, nonetheless, despite this, só é utilizado depois de uma conclusão de uma fala, depois de um ponto final. Tudo bem, pessoal? Ele nunca vai em começo de frase ou começo de um parágrafo. Não encaixa, alright? Agora, já o caso do although, though, even though, ele sim já vai no início da frase. E repara que nós fazemos uma sentença única, tá? Olha lá, although, though, even though English is one of the official languages of South Africa, it's not the only one. Repare que as frases são iguais, mas da forma que eu uso, ele é bem diferente. Então, entendo que although, though, even though, ele é uma sentença única. E nós sempre vamos estar utilizando ele no início de frase, ou então até no início de um parágrafo. Tudo bem, pessoal? Agora, sabe aquele momento quando alguém fala assim, olha, por um lado você faz tal coisa, mas por outro lado você vai acabar sofrendo, ou você vai acabar perdendo? É nesse sentido de tradução que entra aqui no inglês.
on the one hand, e aí fala on the one hand, global language facility communication. On the other hand, it can threaten languages. Então, está falando nesse sentido por quê? Que o inglês, por um lado, é uma língua universal, que é comunicativa, mas, por outro lado, pode ameaçar outras línguas. Então, você pode ver que é um equilíbrio, e acaba sendo sempre um contraste nesses momentos também, tá? Despite, in spite of, eu quero que você preste muita atenção, porque é o seguinte, olha, ele vai estar sempre no começo da frase, tá? Estou falando despite, não estou falando despite this, como aqui em cima, no primeiro lá, despite this. Estou apenas falando despite, despite of, despite the. Então, ele realmente encaixa. Ele também pode ser substituído pelo in spite of being Canadian, he is not bilingual. Ele sempre vai estar no começo de frase, mas está fazendo um contraste. Mas tome cuidado, tá, pessoal? Tome muito cuidado com esse tal de despite. Muita gente confunde, muita gente na hora lá fica um pouco nervoso, dá um branco e esquece. Acho que o despite desse ele vai no começo de frase e não vai, apenas o despite e spite of. Então, muito cuidado com isso, alright, everybody? Agora, o último momento que eu quero falar para vocês sobre o contraste é o tal de rather than instead of. Why don't you read a novel rather than instead of a movie? Por que você não lê um romance, né, um livro, em vez de ver um filme? Rather than instead of, se a gente der uma opção para você em um exercício lá, não tem como você colocar outra coisa sem ser rather than no lugar do instead of, ou então instead of no lugar do instead of, colocar o rather than. Pessoal, isso daqui é contraste. É dessa forma que você tem que entender. Só lembrando que essas duas primeiras frases ela tem uma pegadinha. Lembrando que however, nonetheless, despite this, sempre vem depois de um ponto final, depois de uma conclusão, nunca no começo de frase. Although, though, even though, sempre é começo de frase, é uma sentença única, tá? E depois nós temos ali, ó, despite, in spite of, que sempre um ou outro pode ser substituído pelo outro significado igual. E embaixo depois tem rather than, instead of. Antes de vocês falem, antes de vocês estão aí pensando, né, poxa, qual é a tradução de cada um, eu já adiantei, já coloquei aqui para vocês, olha. Olha lá, o however, dá para você ir lá com contudo, nevertheless, mesmo assim, nonetheless, não bastante, despite this, apesar disso. Então, já coloquei para vocês ali separadamente ali nas frases, né, nas situações ali que foi criada. Já na segunda parte ali, eu coloquei, ó, although e though é o mesmo significado de apesar. Só que even though é apesar de. É a única coisa diferente que tem um D na frente, tá? Agora, on the one hand, por um lado, on the other hand, por um outro lado, tá? Então, muito cuidado é isso. Muito cuidado com isso, porque esse other pode confundir muitas pessoas e acaba escrevendo um one novamente. Então, tome muito cuidado nesse momento aí, tá, pessoal? Outra coisa também. Aqui, ó, despite, in spite of, apesar de, o significado ele é igual, tá? Não vai mudar para vocês. Só tome um pouco de cuidado, viu? Então, um pouco de cuidado, porque eu volto a falar. Você tem lá o even though, que é aí apesar de, e você tem o despite, in spite of. Nesse momento da tradução, você tem que lembrar das regras. Você só pode trocar although, though por even though, só pode ser um desses três, ou você só pode trocar o despite, ou então despite of. Combinado? Só tome muito cuidado com esse tipo de pegadinha. Então, acontece muito nos vestibulares. Tudo bem, pessoal? Estou até falando com calma, né? Espero que vocês estão entendendo. Se precisar, novamente, dá uma pausa no vídeo, né? Escreva, não tenha pressa, alright? Vamos lá, então, dando continuidade. Agora eu vou entrar num assunto sobre adição, tá? Adição também é um momento de um ato, né? Um acréscimo, um adicionamento, né? Ou faz uma soma. Então, muito cuidado também, que tem umas palavras semelhantes como aumento, acréscimo, adiantamento, tá? Eu até coloquei para vocês em vermelho aqui, porque tem outras palavras em inglês que aparecem como aumento, como acréscimo, tá? E então, eu até estou pedindo para vocês tomarem um pouco de cuidado, tá? Então, tem umas palavras semelhantes mesmo com isso, mas, por favor, leve em consideração apenas o ato ou efeito de adir, acréscimo, adicionamento e o que se acrescenta a algo aumentando, né? Ou então uma soma, né? Então, tome muito cuidado com esses momentos aí, com essas palavras semelhantes aí. O que seria apenas adição? É muito simples, são apenas 4 momentos só. Primeiro dizendo, são apenas 4 palavras, né? O primeiro seria furthermore, moreover, in addition e also.
Eu quero que vocês tomem muito cuidado que ele tenha o mesmo sentido, a adição, esse furthermore, moreover, in addition, also, naquele momento do however, nevertheless, tá? Você vai perceber que ele vai vir sempre depois de uma conclusão. Ele sempre vai vir depois de um ponto final, tá, pessoal? Opa, voltei aqui. Sempre depois de um ponto final. Então, a pessoa está falando, ó, learning English is highly recommended for your professional plans. Então, o inglês é altamente recomendado para os seus planos profissionais. Furthermore, moreover, in addition, also, it is a widespread language in the academic world. Além disso tudo, é uma língua espalhada pelo mundo acadêmico. Então, isso é uma adição, tá colocando uma coisa a mais para vocês, tá? E aí embaixo você tem as well as. Muita gente me pergunta e fala assim, professor, o as well as não chega a ser termo comparativo? Ele acaba sendo comparativo quando você tem realmente os dois sujeitos numa sentença única. Nesse caso, ele não está sendo nessa sentença única. Você pode ver que ele tem até uma vírgula antes, né? Então, assim, the United States has some of the top-rated universities in the world. Então, falando dos Estados Unidos, tem uma das melhores universidades do mundo, tá? As well as Canada and the UK. Assim como o Canadá e a Inglaterra. Então, tome muito cuidado com esse as well as, que muita gente confunde achando que é comparação. Não está sendo comparativo, ele está apenas acrescentando e dizendo também que o Canadá também e a Inglaterra também tem universidades ótimas. Você tem que falar assim, olha, o time do Brasil, né, do Brazilian Soccer, is the best of the world, as well as France. Então, o time do Brasil, a seleção brasileira, é um dos melhores do mundo, assim como a França. Então, a adição é nada mais nada menos que essas cinco palavras aí para vocês, tá? Como é bem curta, e muito curta mesmo, eu já tive a oportunidade de colocar nesse mesmo slide aqui a tradução de cada um. E você pode perceber que furthermore, moreover e also é o mesmo significado em português que é além disso. E aí depois tem in addition, que é como se fosse em adição, mas não é isso, é além do que, além do mais, tá? Cuidado com a tradução desse in addition, pelo amor de Deus. Não vai me falar que é em adição, que não é o correto, tá, pessoal? Agora, e aí embaixo, no final, coloquei as well as, assim como. Bom, por que eu só estou trabalhando com contraste e com adição, né? Porque para você treinar comigo, eu gosto de fazer por partes, eu gosto de ter essa paciência, porque você consegue depois ter uma facilidade de poder estudar todo esse estilo de regras. Pessoal, ainda tem bastante para a gente ver, então por isso que eu estou fazendo com muita calma com vocês aqui, tá? Agora, eu estou partindo para o exercício. Eu estou indo justamente para o exercício da página 188. É o primeiro exercício, e pode acreditar, que ele já entra na parte do contraste. Por que eu estou falando isso? Preste muita atenção. Ó. Choose the alternative that correctly substitutes the word yet in the sentence. Bom, yet, para quem não sabe o significado, ele dá a entender que é ainda. Né? A gente aprende em português que é ainda, né, no final até de frase. No final de frase. Só que, olhando para essa sentença, assim, ó, do texto, né, olhando, fala assim, ó, it is less obvious that social diversity should work in the same way. Yet, the science shows that it does. Bom, por que que teria que ser however? Contraste. Por quê? Deixa eu ter para vocês em vermelho. Primeiro, logo na primeira sentença, está lá assim, ó, social diversity. Vamos falar, então, da diversidade social. E na segunda opinião, estamos falando da ciência. Então, isso aqui acaba entrando conforme um contraste. Não poderia entrar como for, such as, does, because. Por causa disso. Tome muito cuidado que esse yet ainda está até no começo de frase. Então, ele é até um sinalzinho para vocês a não levar em consideração da tradução do ainda. Tá? Não é mesmo para você levar. É para vocês terem pensar, pô, no entanto, o cientista está mostrando que faz. Então, isso é extremamente importante para que você entenda que não possa ser a outra resposta. E acabamos até de falar para vocês, lembra que however só vai vir depois de uma conclusão, né? E depois para vir depois outro tipo de resposta, um outro tipo de resultado em cima do tema. Então, however se encaixa perfeitamente aí no yet, tudo bem? Vamos lá agora para o segundo exercício, a página
na mesma página 188. Aí na página 188, tá lá para você assim, ó, no trecho do terceiro parágrafo. Nossa, eu amo quando tem essa pergunta. Ele já está indicando para você onde você vai ter que bater esse olho. E está escrito assim, olha, no terceiro parágrafo. However, a 2015 study revealed. O termo destacado pode ser substituído sem alteração por sentido por. Ah, foi o que eu acabei de falar ali praticamente para vocês. Primeiro de tudo, se você for lá na página 188 e pegar e abrir a apostila, e você vai ver lá o terceiro parágrafo, né, que eu estou até abrindo aqui, lá no exercício, para você poder pegar e responder corretamente a letra B, você vai olhar lá para o terceiro parágrafo, você vai ver que no começo já está assim, as for the age where our brains are the peak condition, science has long held that fluid intelligence, or the ability to think quickly and recall information, peaks at age 20. Então ele está te dando uma conclusão sobre como o nosso cérebro funciona, como o nosso fluido de inteligência funciona, e até a idade dos 20 anos de idade. E aí você pode perceber que não é um parágrafo, você pode perceber que ele vai vir como um contraste, ele vai falar até assim, however, no entanto, em 2015, o 2015 study revealed that peak brain age is far more complicated than previously believed and concluded that there are about 30 subsets of intelligence. Então, um contraste já para você, estou te demonstrando ali um contraste. Então, tome um pouquinho de cuidado. Depois volto a falar, eu sou apaixonado quando tem uma pergunta e já está mostrando para você aonde está essa frase, mas não significa que a partir daquele momento ali que você tem que já ler. Volta um pouco. Nesse momento, como a gente está falando de however, já sei que é um contraste, tem que ter uma conclusão antes, tem que ter uma fala antes, para que eu poder ter a continuidade do contraste, que é para poder ter minha causa. Então, tome muito cuidado com essas pegadinhas, tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, pois a minha explicação se encerra por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bastante sobre o contraste, no addition. Vocês perceberam que não tem muito segredo. Basta a gente treinar um pouco, basta a gente pegar um pouquinho das dicas, das pegadinhas, para que a gente não possa cair e errar naquele momento do vestibular. Mas você sabe, é um momento que a gente fica um pouquinho nervoso, a gente precisa ter a maior confiança, a maior segurança possível, de na hora de poder assinalar a alternativa correta, alright? Vamos fazendo com calma. Depois eu tenho mais alguns exercícios para a gente fazer junto, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Estou com saudade de ver vocês todos. Se cuidem, façam que nem eu, fiquem em casa aqui direto, curtindo muita família, tomando muita água, com certeza, lavando minha mão direto, tomando meu banho, sempre que eu posso. E, novamente, até peço um pouquinho de desculpa de estar falando um pouco baixo, por causa que se eu não posso acordar meu filho, né? Então, eles mandam que ele dorme, que eu aproveito e preparo e faço minha aula aqui com vocês. Pessoal, espero ver vocês em breve. Vamos passar por essa com muita saúde, se Deus quiser. E espero ver vocês logo, em breve. E com Deus. Tô aqui se precisar. Live easy, alright? Love you all. Bye bye.